Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E aqui você começa a semana bem informado. Vamos então aos destaques do dia. Bombeiros encontram mochila com pertences do jornalista britânico e do indigenista brasileiro que estão desaparecidos há mais de uma semana no Amazonas. E a semana começa com frio no sul e no sudeste. E você vai ver também, Rússia intensifica ataques à Ucrânia. Tudo isso a partir de agora. Olha, a gente começa essa edição falando dos desaparecidos no Amazonas. As buscas pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista britânico Dom Phillips no Vale do Javari, no Amazonas, completaram uma semana no domingo. E a maior novidade foi que o Corpo de Bombeiros encontrou ontem uma mochila com pertences pessoais dos dois desaparecidos. O material foi encontrado às margens do rio Itajaí, debaixo da água e amarrado a uma árvore, o que para os policiais pode ser um sinal de que estava sendo ocultado, ou seja, uma tentativa de acobertar. Os objetos foram levados para análise. Posteriormente, a Polícia Federal confirmou que os objetos pertencem mesmo aos desaparecidos. Foram encontrados um cartão de saúde de Pereira, além de calçados e roupas do indigenista e também do jornalista. Um notebook também teria sido encontrado, mas a Polícia Federal não confirmou essa informação no comunicado oficial. Olha, e ainda falando desse assunto, parentes dos dois homens que estão desaparecidos no Amazonas fizeram um protesto no Rio de Janeiro para cobrar respostas das autoridades sobre o caso. Durante a manifestação, a sogra do jornalista britânico afirmou não ter mais esperança de encontrá-lo com vida. Dezenas de pessoas, principalmente parentes e amigos, se reuniram na praia de Copacabana neste domingo para cobrar respostas sobre o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. Os dois foram vistos pela última vez há uma semana, quando seguiam de barco para a cidade de Atalaia do Norte, no estado do Amazonas. Phillips, de 57 anos, é autor de dezenas de reportagens sobre a Amazônia e estava viajando pelo Vale do Javari para preparar um livro sobre a proteção ambiental. Bruno, de 41 anos e ativista dos direitos indígenas, o acompanhava como guia. A sogra de Dom Phillips disse não ter mais esperanças de que o britânico seja encontrado com vida. Mas o fato é, se eles não estão mais entre nós, que isso tenha sido o início, que isso não pare por aqui, que o exemplo e o sacrifício deles seja o início de uma coisa muito maior, que o mundo desperte para a Amazônia. A Amazônia está pedindo socorro, gente, entendeu? E a Amazônia não é só do Brasil, a Amazônia é do mundo. Até agora, as buscas resultaram em apenas um detido, mas o envolvimento do suspeito no caso ainda não foi determinado. Em Atalaia do Norte, pessoas que trabalharam com Bruno também aguardam respostas. Bruno sempre teve uma atuação muito efetiva aqui na região, teve uma atuação muito efetiva. Quando estava em atuação pela FUNAI, foi um servidor muito ativo dentro daquilo que ele podia. Então, ele tem um histórico muito presente na realização do serviço público. Nós tínhamos uma relação muito boa, uma amizade muito tranquila. O desaparecimento aconteceu em uma área remota da Amazônia com forte presença de narcotraficantes e madeireiros ilegais e pescadores. O caso vem ganhando grande cobertura da imprensa internacional. Olha, e durante a Cúpula das Américas nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro citou em seu discurso as liberdades individuais que sofrem um ataque claro ao redor do mundo. O deputado federal Davi Soares também comentou o assunto. Atualmente, vemos no Brasil, e em parte do mundo, um ataque claro às liberdades individuais, por opinar de forma diferente. Deixo aqui uma mensagem de compromisso do Brasil com a integração das Américas, como continente próspero e democrático. Ao longo do meu mandato, o Brasil manteve-se presente nos fóruns hemisféricos e regionais, trabalhando pela democracia, pela liberdade e pela prosperidade econômica e social.
Seguindo na mesma linha do presidente da República, o deputado federal por São Paulo, Davi Soares, do União Brasil, comentou sobre a preocupação e as ameaças à liberdade, tanto de expressão quanto religiosa, que nesse momento afetam o Brasil. A declaração do presidente Jair Bolsonaro na Convenção da Cúpula das Américas defendendo a liberdade religiosa parece um pouco de casuísmo, mas na verdade existe essa preocupação e existe sim de fato ameaças, seja através de, de recados jurídicos, de pessoas contestando quando uma palavra é pregada, enfim, nem sempre está se tendo liberdade para trazer a palavra de Deus naquilo que ela precisa ser feita, de forma clara, transparente e sem nenhuma objeção. Mudando de assunto, agora a gente fala de transportes e traz um dado curioso. A venda de motos elétricas aumentou em 9 vezes em todo o país nos últimos meses. A novidade conquista clientes com intenção de economizar e ajudar o meio ambiente. Vamos conferir nessa reportagem. Até maio deste ano, foram emplacadas mais de 3.000 motos elétricas no Brasil, segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave. Houve um crescimento de cerca de 9 vezes, ou superior a 878%, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Os números refletem uma tendência do consumidor na busca de uma alternativa em meio ao aumento dos preços dos combustíveis. Mas os modelos também se apoiam no apelo ecológico, diante de um cenário em que as motos convencionais com motores a combustão respondem por 21% das emissões de gás carbônico somente no trânsito de São Paulo. Apesar do aumento, as motos elétricas ainda representam um pequeno percentual do total de motos emplacadas no país. Mas os novos índices indicam que os consumidores estão dispostos a mudar de atitude. O gasto com combustíveis influencia, mas a questão da sustentabilidade também pesa, já que muitas pessoas estão preocupadas em contribuir para reduzir a emissão de gases poluentes. Olha, e ainda falando de transportes, não são só as motos elétricas que têm feito sucesso. O preço da gasolina também tem feito cada vez mais pessoas utilizarem a bicicleta como meio de transporte. Mas o problema é que o número de acidentes graves envolvendo ciclistas também aumentou. O uso da bicicleta tem sido uma alternativa para quem tenta fugir dos elevados preços dos combustíveis. Mas, segundo uma pesquisa da Abramet, aumentou em 13% o número de acidentes com quem pedala. Além dos números, relatos de ciclistas mostram que os acidentes envolvendo esse meio de transporte e a impunidade têm deixado os usuários dessa prática cada vez mais apreensivos. Entre janeiro e março de 2022, 4 pessoas morreram no Distrito Federal, diferente de 2021, que registrou uma queda de 52% nos acidentes envolvendo bicicletas. Esse aumento da frota, né, foi o suficiente para que os acidentes acontecessem. Na realidade, há um desrespeito às regras de trânsito, né? O ciclista foge da via que é própria para ele e vai no meio do trânsito. Principalmente aqueles que fazem delivery, né, que têm pressa, que querem correr, estão transitando no meio dos carros, né, de maneira impossível. E um veículo que, à noite, faltando uma iluminação, né, traseira, dianteira, né, faltando um protetor, um capacete, uma proteção para que ele não vá, se for ao chão, tenha essa proteção, né? Falta de uma buzina, né? A buzina é um negócio necessário. E os deliveries estão abusando por demais, avançando o sinal, entrando do lado do ônibus, o motorista não o vê no trânsito. Né? E, na realidade, nós estamos precisando aí de ciclovias, mais ciclovias e manutenção dessas ciclovias. Olha, e a semana começa com uma onda de frio em São Paulo, como muita gente já está sentindo na pele. A previsão é que a cidade registre as menores temperaturas do mês. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, os termômetros podem marcar 2 graus em Itapeva e toda a Serra da Mantiqueira e 7 graus na região metropolitana e também na capital. Hoje, a máxima na capital paulista deve ser de apenas 16 graus. No resto da semana, as mínimas variam entre 10 e 14 graus. No sul do país, a frente fria registrou temperaturas de 0 grau ou até menos.
E ainda falando do sul do país, o Rio Grande do Sul confirmou o terceiro caso importado de varíola dos macacos no Brasil. O Ministério da Saúde informou que se trata de um homem de Porto Alegre de 51 anos com histórico de viagem para Portugal. Ele está em isolamento domiciliar junto com seus contatos e apresenta quadro clínico estável. Com o apoio da Anvisa, o governo também adotou medidas de contenção com o rastreamento dos contatos nacionais e também do voo internacional que ele esteve. Segundo o Ministério, outros 6 casos suspeitos estão isolados e em monitoramento. E olha só, já são 16 dias que o Brasil registra alta na média de casos de Covid-19. A média de mortes também voltou a apresentar tendência de alta, com variação de 34% há 2 semanas atrás. Vamos agora conferir os dados atualizados. O Brasil confirmou mais 36 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 668.110. Foram registrados 11.728 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 31.456.865 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 158 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com uma variação de 34% em relação a 2 semanas atrás. Já a média de casos na última semana foi de 42.504 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de alta, com variação de 83% em relação a 2 semanas. Olha, segundo o Ministério da Saúde, 6 estados e o Distrito Federal não atualizaram nenhum dos dados diários da Covid-19 neste domingo. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco você vai ver uma reportagem especial na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, onde o prefeito foi assassinado há mais de 20 dias e até agora o crime continua sem resposta. E você vai ver também, McDonald's reabre na Rússia com um novo nome e atrai muita gente no primeiro dia de funcionamento. Você confere daqui a pouco. Olá, mais uma vez você é muito bem-vindo. Nós estamos de volta ao vivo com o segundo bloco. São 8 horas e 47 minutos. E nós voltamos com uma reportagem especial que nossa equipe fez na divisa entre o Brasil e o Paraguai. E olha só, mais de 20 dias se passaram do atentado que causou a morte do prefeito de Pedro Juan Cabaleiro, José Carlos Acevede. E até agora o crime não foi elucidado. Por trás desse caso está uma história de uma família que comanda a política local e já foi alvo de outros 4 atentados. Vamos conferir mais detalhes com os enviados especiais à fronteira, Fábio Dorta, Maciel Arruda e Wesley Weber. – 17 de maio de 2022. O prefeito de Pedro Juan Cabaleiro, José Carlos Acevedo, é vítima de uma emboscada quando saía de uma reunião com vereadores. Leva 7 tiros de pistola e morre 5 dias depois nesta clínica no centro da cidade. Ele tinha 53 anos e estava no 4º mandato consecutivo. Este foi mais um capítulo da história cheia de mistérios e muita violência que envolve a família Acevedo. O clã domina há pelo menos 3 décadas a política no departamento de Amambai, que é como os estados são chamados no Paraguai. Filiados ao Partido Liberal, fazem oposição ao governo do presidente Mário Abdo Benítez, do Partido Colorado. No dia do atentado, o governador de Amambai, Ronald Acevedo, irmão de José Carlos, culpou o presidente e disse acreditar que o crime teve motivações políticas. Ele ainda cobrou investigações rápidas e eficientes da polícia paraguaia. Já se passaram mais de 20 dias. Algumas pessoas foram presas, mas o crime parece longe de ser elucidado.
A morte do prefeito foi o 5º atentado contra a família Acevedo. Em 2010, o irmão dele, Robert, que era senador e presidente do Congresso Nacional Paraguaio, foi vítima de um atentado a tiros quando chegava em casa, em Pedro Juan Cabaleiro. Um guarda-costas e o motorista dele morreram. Em 2018, sofreu nova tentativa de assassinato. Bandidos atiraram contra o carro dele. O senador escapou ileso, mas um dos seguranças foi baleado e morreu. Robert faleceu de Covid em 2020. Em 2016, bandidos que chegaram neste veículo que aparece em câmeras de segurança jogaram uma granada na Rádio Amambai, que pertence à família Acevedo. O prédio ficou bastante danificado e uma locutora sofreu ferimentos leves. Em outubro do ano passado, uma tragédia. Ailê Carolina Acevedo Yunes, de 21 anos, filha do governador, e outras 3 pessoas foram assassinadas em uma chacina na frente de uma boate. Mãe de Ailé e esposa do governador, Mariba Yunes é presidente da Câmara Municipal de Pedro Juan Cabaleiro e assumiu o cargo de prefeita interina até que sejam convocadas novas eleições, o que deverá acontecer nos próximos meses. Depois de perder o cunhado e a filha, ela teme pela própria segurança e a do marido. No necesariamente hacer por mí, ¿verdad? Pero sí, si soy la próxima víctima, puede que hacer mucho daño hacia mi marido y hacia también los demás miembros de esta gran familia que es Acevedo, Quevedo. A prefeita interina reclamou da demora da polícia paraguaia em esclarecer os crimes contra a família. Inclusive, hay otras víctimas que fueron antes que mi hija. La justicia es muy lenta, sinceramente, aquí en Paraguay en ese sentido. No mesmo dia do atentado contra José Carlos, policiais foram enviados da capital, Assunção, para ajudar nas investigações e no policiamento ostensivo na extensa faixa de fronteira do Paraguai com o Brasil, por onde os autores do crime podem ter fugido. Mas até agora, os resultados práticos foram poucos. Unidades de elite das Forças de Segurança em Mato Grosso do Sul, como o DOF, Departamento de Operações de Fronteira, atuam em colaboração com as autoridades paraguaias. Mas, segundo o diretor do órgão, não é um trabalho fácil, pelas características da região, onde facções criminosas lutam pelo controle do narcotráfico, contrabando de cigarros e o tráfico de armas, entre outros crimes. É um problema cíclico de muitos anos, exige medidas complexas para solucionar esse problema. Atividade não só do Estado brasileiro, mas também do Estado paraguaio, que possa interferir definitivamente na estrutura de toda aquela sociedade. Não é somente com atividade repressiva de polícia ou atividade de segurança pública que vai resolver aquele problema ali na região. Para o secretário de Segurança Pública de Ponta Porã, os crimes que acontecem no lado paraguaio da fronteira têm repercussão também no Brasil, já que as duas cidades são separadas apenas por uma rua e a circulação é livre. Quando acontece um crime do lado paraguaio envolvendo a autoridade do nosso município de Ponta Porã também acaba indiretamente se tornando vulnerável e atingido, né? O Zé Carlos, todo mundo sabe, prefeito de Pedro Juan Cabaleiro, assim como também houve a morte do Farido do lado brasileiro, o vereador que foi assassinado. Esses crimes realmente eles preocupam a fronteira. A gente atualiza agora as notícias do conflito no leste europeu. A Rússia intensificou os ataques à Ucrânia. Desta vez, o alvo da destruição foi um grande estoque de armas fornecidas pelos Estados Unidos. A cidade de Chortkov, que até então havia se mantido intocada pela guerra, acabou sendo atacada. Vamos conferir na reportagem. O governo local confirmou que os 4 mísseis disparados do Mar Negro destruíram parcialmente uma instalação militar e vários edifícios residenciais, deixando 22 feridos, incluindo um menino de 12 anos. Enquanto isso, no leste, a situação é extremamente difícil. O exército ucraniano está liberando gradualmente o território da região de Kherson. Hoje, Tavrisk foi adicionado à lista de aldeias devolvidas ao nosso estado.
Há também alguns sucessos na região de Zaporísia. Lutas de rua ferozes continuam em Severodonetsk. Lysychansk e Severodonetsk, separadas por um rio, resistem aos ataques há semanas e são as últimas posições ucranianas na região de Lugansk. Na cidade-chave de Severodonetsk, as tropas russas destruíram uma segunda ponte e lançaram um intenso bombardeio contra a terceira e última, com o objetivo de isolar a cidade. Um dia após a visita surpresa a Kiev da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que este é um momento decisivo, enquanto aguarda a resposta ao pedido de adesão de seu país ao bloco europeu. Tenho certeza de que em breve receberemos uma resposta sobre o status de candidato da Ucrânia. Estou convencido de que essa decisão pode fortalecer não apenas nosso Estado, mas toda a União Europeia. Apesar das reservas de alguns países membros, espera-se que a candidatura da Ucrânia receba luz verde na próxima cúpula do bloco, nos dias 23 e 24 de junho. Olha, e ainda falando da guerra da Rússia e da Ucrânia, o McDonald's reabriu na Rússia com um novo nome neste fim de semana. A rede de lanchonetes resolveu deixar o país por causa justamente da invasão à Ucrânia. Os russos podem voltar a se deliciar com os hambúrgueres, batatas fritas e milkshakes famosos mundialmente, mas não com a marca McDonald's. A lanchonete reabriu com o nome de Vikusno e Tochka, que significa delicioso, ponto final. O McDonald's anunciou a saída da Rússia depois de mais de 30 anos de atividades por causa da invasão à Ucrânia. O grupo, que assumiu o comando da rede, afirmou que o objetivo é manter o sabor e a qualidade dos produtos, que já atraíram muitos clientes no primeiro dia de funcionamento. Fui à inauguração do restaurante, as mudanças são apenas no menu e não há mais o logotipo do McDonald's. Gostei do novo nome, mas vamos ter que nos acostumar. Estou muito feliz que os restaurantes abriram porque é muito gostoso. Finalmente pode-se comer alguma coisa rápida antes de estudar ou trabalhar. Há uma espécie de sentimento festivo, é o mesmo de 1990. Fila enorme novamente, clima animador e expectativas de que será algo incomum. O novo proprietário da rede de fast food na Rússia, o empresário Alexander Govor, garante que os 51 mil ex-funcionários do McDonald's em todo o país vão manter os empregos. Ele pretende não apenas reabrir os 850 restaurantes, como também desenvolver novos pontos. Govor operava 25 restaurantes em várias cidades da Sibéria sob a franquia McDonald's desde 2015. Ele alcançou um acordo de compra do negócio em 19 de maio, 3 dias após o McDonald's anunciar a saída do mercado russo. A rede estava há mais de 30 anos na Rússia, país que representava cerca de 9% do faturamento do grupo americano. Bom, e essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e às 10 horas eu volto com mais notícias para você. Então continue ligado e até mais.